aberto. Já posso saudar todo mundo aqui? Só um momento para eu ter certeza que está no YouTube. Pronto. Uhum. Pronto? Pronto, estamos no ar. Olá, bom dia a todas. Tá? Eu vou pedir para vocês fecharem o microfone. Por favor, fechar o microfone. E aí, cada vez que um vai falar, abre o microfone, ok? Bom dia a todas e todos. Estamos aqui no nosso quarto webinar, organizado pelo Ciência na Rua, mais Agência Bore, mais Rede Covida do SIDAX Fiocruz, e, pela segunda vez, organizado também pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Eu vou apresentar rapidamente aqui o nosso webinar de hoje e os nossos convidados para essa conversa. E será uma coisa breve para eu passar logo a palavra para eles, né? Que é quem interessa aqui falar. Nós, hoje... Espera aí que o meu tablet travou. Essas tecnologias. Bom, vamos falar aqui dos impactos sociais da Covid, ou conversar um pouco sobre alguns impactos sociais da Covid-19, essa pandemia que conseguiu, e ao falar em impactos sociais, nós estamos falando também de uma doença que colocou em casa quase 4 bilhões de pessoas no mundo, cerca de 4 bilhões de uma população de 7,5 bilhões de pessoas. Mas nós estamos falando também da mudança brutal nas curvas de mortalidade nesses primeiros meses de 2020 em 186 países. A Covid-19, até agora, atingiu 3 milhões e 200 mil pessoas em 186 países, provocou já 230 mil mortes, quase 230. No Brasil, são quase 80 mil casos, segundo os dados mais atualizados, e mais de 6 mil mortes. Nós estamos falando de uma grande pandemia que traz também o aprofundamento da precariedade da sobrevivência, ao lado do risco de morte nas zonas mais carentes da cidade, nas periferias de todas as grandes cidades brasileiras. Estamos também falando de uma constatação empírica de que homens negros, e principalmente mulheres negras, são os trabalhadores em maior condição de vulnerabilidade no Brasil, por conta, ou mais ainda, por causa da pandemia, né? Se já havia uma situação de precariedade, o impacto social da Covid-19 é muito alto nesse sentido também. Mas falamos também da redescoberta, talvez, de redes de solidariedade. Parece-me que cabe tudo isso e muito mais nessa ideia de impactos sociais da pandemia de Covid-19. Cabe o presente e cabe um olhar para o futuro ao falarmos dos impactos sociais da Covid. Eu queria aqui apresentar agora... Gente, esse negócio travou legal. Eu gostaria de apresentar, sem mais demora, os convidados para essa conversa. E aí vai ter que ser do que eu realmente me lembro, porque minhas anotações travaram. Nós temos aqui o professor Muniz Sodré, de Araújo Cabral. O Muniz é um importante sociólogo da comunicação, um dos mais importantes pensadores da comunicação no Brasil, autor de cerca de 40 livros, muito ligado a pensar a comunicação e a cultura, e é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, universidade aqui, onde esteve ali na Escola de Comunicação diariamente por décadas, além de ser também Muniz nasceu em Salvador, nasceu em Feira de Santana,
se formou em Direito, exerceu o jornalismo e depois começou sua carreira de pesquisador, pensador. Ele tem uma formação eclética, ele tem um mestrado pela Paris 4, em Sociologia da Comunicação e Informação, ou da Informação e Comunicação, e tem também um doutorado em Letras pela UFRJ. Aí, última coisa, ele é membro da Academia Baiana de Letras desde o ano passado. Graça Druck é socióloga, formada, graduada em Porto Alegre, e com mestrado e doutorado pela Unicamp. Depois ela tem um pós-doc pela Paris 8, se eu não estou enganada, e é uma pessoa bastante dedicada aos estudos de sociologia do trabalho, né? O seu campo de pesquisa é exatamente o trabalho, a precariedade, essa flexibilidade, toda essa área ligada aos problemas, aos impactos que a gente vê mais recentemente no trabalho, em toda essa área de trabalho no Brasil. O Vitor Matheus Oliveira de Menezes é pesquisador do SEBRAP, está ligado a um grupo de pesquisa que tem trabalhado sobre precariedade dos trabalhadores. Hoje ainda saiu uma reportagem da agência FAPESP sobre essa pesquisa, e o Vitor é doutorando de Sociologia na Universidade de São Paulo. Ele fez graduação e mestrado na Universidade Federal da Bahia, de cujo departamento de Sociologia a Graça Druck também é. Portanto, eu acho que o Vitor foi aluno da Graça Druck. Bom, o Muniz foi meu orientador de mestrado e de doutorado, esqueci de dizer aqui. E temos a Cíntia Gomes. A Cíntia Gomes é jornalista, é cofundadora e é diretora de comunicação organizacional da Agência Mural de Jornalismo de Periferias. A Agência Mural vem fazendo há 10 anos um brilhante trabalho de cobertura com cerca de 80 correspondentes na periferia das grandes São Paulo. E eu penso que ela vai trazer para a gente o olhar dessa cobertura direta, dessa crise, desta pandemia, deste momento difícil, desde as periferias observadas e trabalhadas diariamente pela Agência Mural. Bom, por enquanto é isso, eu vou passar imediatamente a palavra para Graça Druck. Você tem, Graça, até 7 minutos para falar. Estão assistindo, bom dia aos colegas aqui do painel, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade. Vou fazer aqui algumas reflexões que são frutos dos debates que eu tenho feito, mesmo que virtualmente, com o meu grupo de pesquisa, sediado no Centro de Estudos e Pesquisa em Humanidades, CRH, aqui da UFBA, e, portanto, que me permitiram sistematizar algumas questões, né? Além das leituras que a gente vem fazendo de muita coisa que tem sido produzida nessa conjuntura. Eu diria o seguinte, eu acho que essa pandemia, ela desvendou, ela colocou a nu, a meu ver, uma tragédia neoliberal que já vinha se desenvolvendo nos últimos 40 anos, que devastou muitas sociedades, né? Sociedades capitalistas, tanto na periferia como no chamado centro. Ou seja, a gente já vivia uma situação de muita regressão social a nível global, né? O aumento da desigualdade, com concentração de renda, com empobrecimento, retirada de direitos, o aumento das pessoas sem teto, desemprego, adoecimento muito forte da sociedade, especialmente adoecimento ligado ao trabalho, o desmantelamento da saúde pública e da educação pública, ou seja, era um processo que já vinha em curso, né, em vários países, mesmo que de forma desigual. Então, no caso da América Latina, nós vimos, inclusive, no ano passado, 2019, essa crise social, que, a meu ver, é global, né? Mas, no caso da América Latina, nós chegamos a ver, assistir e até participar
de um conjunto de explosões sociais, né, que ocorreram em vários países, né, a exemplo do Chile, do Equador, da Colômbia, de processos eleitorais, foi o caso do México, da Argentina, né, em que há uma resistência, né, uma revolta contra essa situação. No caso do Brasil, a gente viu, por exemplo, as manifestações em maio de 2019 contra os ataques à educação pública, né, que foram manifestações massivas em todo o país. Então, me parece que essa crise do coronavírus, ela, de fato, ela expressa, de certa forma, e faz uma síntese dos limites do capitalismo globalizado que a gente está vivendo, da perversidade neoliberal, porque é uma política perversa, é uma política de destruição, é uma política, inclusive, de destruição da vida, né, das pessoas. E, no caso brasileiro, isso se agrava com a situação particular que nós estamos tendo, que é um governo de natureza neofascista, que insiste em opor a saúde à economia, como a gente tem visto, que tem agravado, portanto, a crise sanitária e da saúde no país, que vem acirrando as disputas internas e aprofundando a crise política que o país está vivendo, no meio desses efeitos desastrosos da pandemia. Então, a situação é mais grave ainda, possivelmente, do que em outros países. E o pior é que a base de apoio que nós podemos perceber da campanha de Bolsonaro, por exemplo, contra o distanciamento social, não é só de segmentos importantes do empresariado brasileiro, né? O caso do grande capital, né? O caso da Confederação Nacional da Indústria, da Fiesp, dos setores de agronegócio, da burguesia comercial e de serviços, é que, perversamente, há segmentos importantes de trabalhadores que vivem em condições informais, né? Como autônomos, como conta própria, e que estão, nesse momento, sem condições de ter a sua sobrevivência garantida. Então, é um quadro muito perverso, é um quadro muito preocupante dessa situação. Eu elenquei aqui alguns indicadores que eu acho que são importantes para a gente ter uma ideia de alguns elementos que nos dão o quadro da situação da realidade brasileira, para depois pensar o que vai acontecer a partir disso, né? A partir da situação da pandemia. Então, veja, nós temos uma situação em que existem hoje 100 milhões de pessoas que não têm acesso à rede de esgoto. 35 milhões vivem em domicílios sem água tratada. Tem um déficit habitacional de 7,5 milhões de moradias. Temos hoje, dados saídos pela PNAD, que acabou de ser divulgada hoje pela manhã, para o primeiro trimestre desse ano, ou seja, não pega ainda os efeitos da pandemia, mas temos hoje quase 13 milhões de desempregados e mais 4,8 milhões de trabalhadores desalentados, ou seja, que nem estão mais procurando emprego, né? Então, se a gente somar isso aos 36,8 milhões de trabalhadores informais, nós vamos ter aí um total por cima de 54,5 milhões de pessoas, de trabalhadores, que não têm absolutamente nenhuma proteção, né? Nem social, nem trabalhista, ou seja, que estão à revelia, que estão no mercado, né? E sofrendo violentamente essa situação. Se nós incorporarmos aí os trabalhadores uberizados das empresas de aplicativo, né? Que tem sido um foco de muita discussão nesse período da pandemia, a situação é pior ainda, né? Ou seja, são quase 2 milhões de trabalhadores no Brasil que estão nessa condição, trabalhando como nunca e se expondo a todo o risco de contaminação hoje, né? E que não tem, apesar de toda uma luta que tem sendo desenvolvida, não tem ainda o reconhecimento e nem uma proteção social e trabalhista. Então, veja, esses são alguns dados apenas para a gente ter uma ideia do quadro anterior a essa crise e a essa pandemia. O que a pandemia, o que ela vem fazendo, vamos dizer assim? Ela vem amplificando essa situação, né? Ela vem agravando essa situação, né? Então, o que alguns especialistas, alguns economistas vêm dizendo é o seguinte: que nós estamos e vamos viver ainda, né, a partir da pandemia, uma situação, uma crise maior do que a crise de 1929. Ou seja, uma crise em que se considera que pode ser a maior crise que o capitalismo já viveu, né? Pelo menos no século XX. Ou seja, uma recessão mundial que tem, evidentemente, efeitos desastrosos do ponto de vista social, né? Então,
Nessa crise, porque é uma crise que ela tem ela é multifacial, né? Nós temos uma crise que é social, que é econômica, que é política, que é ambiental e que é cultural, né? Ela tem expressões. Bom, nesse processo, o instrumento que tem sido utilizado para tentar fazer com que os efeitos sejam minorados, né, tem sido o quê? O Estado, né? É o Estado que tem sido o grande instrumento de intervenção para minorar os efeitos dessa crise. E, nesse sentido, é muito interessante, porque todas as ações dos governos no mundo inteiro, inclusive no caso brasileiro, mesmo que forçado por forças políticas mais organizadas, pelo próprio Congresso e outras instituições do Brasil, né? Mesmo o caso brasileiro, é o Estado que está disponibilizando recursos para minorar os efeitos dessa crise. Ou seja, portanto, diga. Me permita, você chegou aos 7 minutos, só já pedir para encerrar. Deixa eu só encerrar, então, porque eu acho que é importante dizer o seguinte, que mesmo a intervenção do Estado, no caso brasileiro, é uma intervenção que expressa o seu conteúdo também de classe. Ou seja, vou encerrar com essas cifras. O governo disponibilizou hoje, né, nesse processo aí da crise da pandemia, 1,216 trilhão de reais para os bancos. E disponibilizou 98 bilhões de reais para os trabalhadores mais vulneráveis, que é o depósito de R$600, e mais 34 bilhões para pequenas e médias empresas. Esses dados já nos são suficientemente claros para mostrar a diferença de tratamento que existe aos setores dentro da sociedade brasileira. Graça, muito obrigada. Você certamente vai ter a oportunidade de voltar a discutir alguns desses dados quando começarem as perguntas. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Vitor Menezes. É um prazer dialogar com vocês sobre esse assunto e agradecer a oportunidade de falar um pouco em nome da Rede de Pesquisa Políticas Públicas e Sociedade sobre algumas pesquisas que a gente vem feito sobre esses impactos da Covid-19 e especialmente no tema que eu vou tocar aqui, nos impactos no mercado de trabalho, né? A professora Graça já falou um pouco sobre isso, mas somente para retomar o argumento, existe expectativa grande de fato, uma desestruturação completa do mercado de trabalho nesse momento de crise da pandemia de Covid-19, né? No início de abril, a OIT estimou que cerca de 81% da força de trabalho global ela estava sendo afetada de alguma forma por essa crise, de maneira direta ou indireta, e que somente na América Latina e o Caribe havia expectativa da perda de 14 milhões de empregos em tempo integral. No Brasil, essa crise ela aparece em um momento que o mercado de trabalho ele já está bastante frágil, né? Nós vivemos uma crise, uma grave recessão entre o segundo trimestre de 2014 e o último trimestre de 2016, que foi sucedido por uma lenta recuperação econômica e que não foi capaz de lidar, né, com os efeitos dessa crise econômica. Então, somente para retomar alguns dados e pegando também um pouco dos dados da PNAD que foram divulgados agora, né, acabaram de sair do IBGE. Se a gente pegar no início de 2014 até o início de 2020, esses últimos dados, ou seja, pegando desde a crise até essa recuperação econômica, a informalidade saltou de 29,3% para 39,9%, e o desemprego de 7,2% para 12,2%. Então, é nessa conjuntura do mercado de trabalho que essa crise ela aparece, né? Levando em conta isso, uma das frentes que dessa pesquisa da rede desenvolveu foi estimar para os últimos dados disponíveis a nível nacional, que eram os dados da PNAD 2018, eram os dados anuais da PNAD 2018, quais grupos seriam mais vulneráveis à perda de emprego e à perda de renda nesse momento, né, da crise de Covid-19. Para isso, né, manuseando esses microdados da PNAD, o grupo levou em conta dois fatores que estratificariam, vamos dizer assim, a força de trabalho. Primeiro seria o tipo de vínculo empregatício. Nisso foi categorizado os trabalhadores com vínculo empregatício com estabilidade baixa, média ou alta. Então, na baixa, por exemplo, seriam os trabalhadores informais. Na alta estabilidade, os trabalhadores informais. E na baixa estabilidade, trabalhadores como funcionários públicos estatutários, militares, empregados e empregadores de empresas de grande porte. E o outro fator seria o setor econômico que o trabalhador está engajado. Então, nós temos uma divisão, né, que é uma divisão oficial, que foi feita, inclusive, pela MP 926, entre os setores em essenciais e não essenciais, e, por isso, a pesquisa o que fez foi cruzar esses dados, né, do tipo de vínculo empregatício, a partir dos microdados da PNAD,
com esses setores econômicos nos quais os trabalhadores estavam engajados. A partir disso, os números, que são números preocupantes que a pesquisa chegou, é que cerca de 83,5% dos trabalhadores no Brasil estavam, de alguma forma, vulneráveis à perda de emprego, à perda de renda, nesse momento de crise da pandemia de Covid-19. Destes, 36,6% porque eram informais, e o restante porque estavam em setores afetados de maneira mais ou menos intensa pela crise da pandemia de Covid-19. Eu sei que o tempo é um pouco curto, eu vou pular então para os resultados principais dessa pesquisa, né? E depois apresentar um pouco da agenda do que a rede tem feito a partir desse momento para os próximos meses. Então, acho que o principal é apresentar, de fato, quais grupos estariam mais representados nesse panorama, né, na vulnerabilidade do mercado de trabalho no Brasil. Para isso, a pesquisa ela analisou esses microdados a partir das macro-regiões, então comparando as regiões em que os trabalhadores habitam, a partir da escolaridade desses trabalhadores, a partir do sexo e a partir da raça, levando em conta, inclusive, que sexo e raça são fatores que acabam se cruzando, né, na análise dos dados. Então, levando em conta as regiões, o principal fator que diferenciou as regiões era o tipo de vínculo empregatício. Então, você tem alta informalidade nas regiões norte e nordeste, que é contraposta por não baixa, né, mas uma menor informalidade nas regiões sul e sudeste. Então, pela análise dos dados, os estados que estariam mais vulneráveis a essa crise de pandemia, levando em conta o mercado de trabalho, seriam Ceará, Maranhão e Pará, e o estado que seria menos vulnerável, no caso, seria Santa Catarina. Sobre a educação, existe uma via de mão dupla nesse caso, né? Porque à medida que você ascende em anos de estudo, você aumenta a probabilidade do trabalhador estar engajado em vínculos mais estáveis, mas ao mesmo tempo aumenta a probabilidade do trabalhador se engajar em setores não essenciais. Então você tem essa via de mão dupla, levando em conta a escolaridade, mas também assumindo que mesmo trabalhadores com alta escolaridade em setores não essenciais, eles têm acesso a algo que os informais não têm, que é, entre aspas, né, o acesso ao certo isolamento remunerado, quando o trabalhador ele trabalha em home office e consegue manter o seu vínculo durante essa crise da pandemia. Chegando já no final, no que diz respeito ao sexo e raça, o que diferencia os grupos são fatores diferentes. O que diferencia basicamente homens e mulheres, mesmo levando em conta que as taxas de formalidade são também bastante diferentes, o que diferencia basicamente é o setor em que os trabalhadores estão ocupados. E existe uma tendência aos homens estarem engajados em setores essenciais e as mulheres em setores não essenciais, o que torna, nesse caso, as mulheres mais vulneráveis à crise dessa pandemia de Covid-19. Por outro lado, o que diferencia basicamente negros e brancos são os tipos de vínculos empregatícios, né? Os negros mais engajados em trabalhos instáveis e também com baixos rendimentos prévios, e os brancos em trabalhos mais estáveis, né? Naquele grupo que eu falei da baixa instabilidade do tipo de vínculo empregatício. Cruzando esses dados, as mulheres negras são um grupo no Brasil que apresentam a maior chance de serem afetadas pela crise da pandemia de Covid-19. Maria Lúcia já falou, até introduziu, né, esse ponto na sua fala, levando em conta que seria o grupo que estaria empregado em vínculos mais instáveis e também ocupado em setores não essenciais. Esse foi um pouco o panorama, né, dos resultados que a pesquisa chegou até esse momento. A partir daqui, o que essa agenda de pesquisa ela tem se proposto a fazer, né, é uma parte da pesquisa que está nesse momento em desenvolvimento, são as medidas públicas que, de fato, estão sendo implementadas nesse momento para lidar com a crise de Covid-19 e analisando também a efetividade dessas políticas. A gente pode chegar a isso um pouco no debate, né? Eu imagino que a minha fala já está chegando um pouco no teto, mas só para apresentar assim, um pouco um panorama também de onde o Brasil partiu no início da crise da pandemia de Covid-19, né? A proteção ao desemprego no Brasil é uma proteção bastante rasa, se a gente for comparar a nível internacional. A OIT, por exemplo, ela analisou um conjunto de 80 países em 2016, fazendo um ranking da chamada cobertura efetiva, ou seja, a porcentagem de trabalhadores que efetivamente estavam recebendo seguro no momento do desemprego. O Brasil ficou na 67ª posição, ou seja, a cobertura efetiva do Brasil só é maior do que a de 13 países no conjunto de 80 países. Se a gente pegar dados da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, 2018, 71,7% dos trabalhadores, eles atuavam há um ano ou mais, que é o requisito para a primeira solicitação do seguro-desemprego.
enquanto que cerca de 84,3% atuavam há 6 meses ou mais, que é a terceira solicitação em diante. No entanto, se a gente cruzar esses dados com as taxas de informalidade do período, 47,13% somente dos trabalhadores teriam acesso ao seguro-desemprego caso ficassem desempregados para a primeira solicitação e apenas 57,72% teriam acesso ao seguro-desemprego caso ficassem desempregados e fossem fazer a terceira solicitação do seguro. Então, de fato, Vitor, certo. Só encerrando o argumento, o Brasil ele parte de uma conjuntura em que a proteção ao desemprego já é bastante frágil, já é bastante rasa. Os últimos dados que apareceram já demonstram que cerca de 5 milhões de trabalhadores já tiveram seus vínculos afetados pela crise, ou porque foram demitidos, ou porque foram incluídos nesse benefício recente, que reduz salários em proporção à redução das jornadas, que é um ponto que a gente pode discutir depois também no debate. Mas é um pouco desse ponto que o Brasil parte nesse momento. Então, de fato, as expectativas para os próximos meses são bastante negativas para a dinâmica do mercado de trabalho. Ok, muito obrigada, Vitor. Descortinado esse quadro dramático na seara do trabalho mesmo, né, com o agravamento que a Covid trouxe, né, eu passo agora a palavra a Muniz Sodré para apreciações de caráter mais geral, certamente. Você tem que ligar seu microfone, Muniz. Tenho que ligar meu microfone. E agora? Tá ok. Tá ok? Tá ok. Eu me sinto muito desajeitado diante da fala de especialistas. A professora Graça tem uma fala de socióloga, com pesquisas e dados consentâneos, adequados. O Vitor, a mesma coisa. E eu me pergunto o que é um especialista em ideias gerais, sou eu aqui nesse caso, pode dizer. Na verdade, quero fazer uma reflexão que vai retomar algumas das coisas da professora Graça. No livro A Peste, Camus diz que as consequências de uma pandemia incidem mais sobre a alma do que sobre os corpos. Ou seja, uma peste ela modifica mais a alma do que os corpos. Frase realmente interessante. O que se quer dizer? Primeiro, há um quadro anterior que eu vou ligar a isso e que foi tocado aqui pela professora Graça. Primeiro, a questão do neoliberalismo, a questão do capitalismo financeiro. Eu acho que nós não nos demos conta suficientemente do capitalismo turbinado por finanças. Essa é uma revolução. Não é o mesmo capitalismo produtivo. Não é o mesmo capitalismo que explorava, sempre explorou o trabalhador, e o trabalhador lutava para recuperar um pouco de sua mais-valia, mas esse capitalismo financeiro ele está acima da realidade. Ele não está, como diriam os franceses, à côté da realidade, ele está au-dessus da realidade, está acima da realidade. E está acima da realidade porque tudo ocorre, tudo se dá na rede. Esses dinheiros se transferem na rede a uma velocidade gigantesca e esses dinheiros, esses investimentos, não têm nada a ver com o homem real. Portanto, nós estamos vivendo, não são os primeiros momentos, mas são os momentos significativos de uma economia que não tem a ver com o homem, não tem a ver com o homem concreto, não tem a ver com o homem real. É uma economia que tem a ver com dados, com ela própria. É uma economia que se decide nas bancas das bolsas como as partidas numa roleta, num cassino. Ora, então você pode ver essa abstração. Eu chamo a atenção, portanto, para esse dado, uma abstração. A economia
mais abstrata que já se instalou no planeta Terra. É a economia financeira. Ela não tem a ver com a produção real, não tem a ver com homens. Se não tem a ver com homens, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com lucros, com a maximização de lucros. Então, quanto mais desemprego, quanto mais se demite, mais aumentam os ganhos do capitalismo financeiro. E você, então, está vendo surgir em determinados países, vai falar aqui no Brasil, uma classe social, técnicos sociais, que representam exatamente essa abstração, que representa essa economia. Aí você pergunta, por exemplo, o ministro Paulo Guedes, que escrevia, eu acho que ele foi convidado por isso, pelo presidente, escrevia artigos em cima ali do Globo, né? E que eu lia, porque eu leio o jornal todo dia, que eram absolutamente anódinos. Absolutamente anódinos. E eu me perguntava do que é que está falando realmente esse indivíduo, mas aí alguém me dizia, mas ele estudou na escola de Chicago. Estudou na escola de Chicago, e na escola de Chicago estudaram também os economistas que auxiliaram Pinochet a matar gente, a submeter o povo chileno. Foi esse indivíduo que foi convidado. E ele não perde a oportunidade de se manifestar. Ainda hoje eu fiz numa live uma comparação com aquele filme do Kubrick, o Dr. Strangelove, que é um filme de 64, onde o conselheiro, que é um lugar aí, você sabe, o filme é um louco, um general insano que quer fazer uma guerra nuclear com a União Soviética, um general insano americano. Mas tem um conselheiro em que o braço dele, que é defeituoso, às vezes tinha um automatismo. Ele não queria, mas o braço se levantava, o braço vinha ameaçando. É engraçado, aliás, no filme é engraçado. Por que eu me lembrei dele? Porque o Paulo Guedes estudou na escola de Chicago, na mesma língua, aliás, que o Dr. Strangelove fala no filme. De vez em quando, ele parece ter uma voz autônoma, robótica, que eu acredito que ele não queira, mas que fala de dentro dele e tem a ver com o que é de mais odioso nas elites nacionais. Lembro da frase dele sobre as empregadas domésticas que estariam viajando em massa para a Disneylândia. E agora, essa outra frase do Paulo Guedes sobre as geladeiras cheias dos funcionários públicos. Como se fosse um absurdo econômico, ou se fosse um absurdo existencial ter geladeiras cheias. Ele ficaria muito surpreso comigo, porque eu tenho meus salários, professor, mas a geladeira é absolutamente vazia. Eu não dou bola para o negócio da plenitude da geladeira. É a minha mulher que me obriga a encher com comida, e nesses dias me incomoda muito aquela comida toda, me tira até o apetite. Então, veja só. Então, essa realidade está gerando uma nova classe social, uma classe que é absolutamente indiferente e cruel para com os compatriotas do sofrimento. Cruel para com gente que não ganhou a vida jogando na bolsa. Que o Paulo Guedes ficou rico jogando na bolsa. Declarou no imposto de renda 400 milhões de reais, 300 ou 400 milhões. A segunda, portanto, essa questão da abstração. Segunda questão da tecnologia, que é também um conforto. A tecnologia é, sem dúvida nenhuma, um conforto. Os robôs para a medicina, para a produção, mas, ao mesmo tempo, gera um comportamento social isento de emoções, isento de empatia, isento de solidariedade. Então, você tem a abstração financeira e a abstração impiedosa da tecnologia, que aparentemente é neutra. Aparentemente é neutra, mas, na prática, ela é abstrata
também com relação às condições concretas e reais de vida. Eu não preparei, eu vi isso, eu estou refletindo o que eu vi na fala da professora Graça Druck, que eu acho... Muniz, só para lembrar que você já chegou nos 7. Você tem mais um minutinho. Ted, então, esse é um número que eu respeito, é 3 e 7, que no meu terreiro, eu sou de Candomblé, todo mundo sabe, é número de Exu. Então, eu paro aqui agora. Muito obrigada, Muniz. Certamente você vai ter condição de voltar e a refletir um pouco mais sobre esse duplo impacto sobre a alma e sobre o corpo, a tecnologia e a criação de uma nova classe estranha no Brasil. Eu gostaria de passar a palavra agora para Cíntia Gomes. Eu tinha esquecido de dizer a vocês que o empreendimento, como eu tinha perdido minhas anotações, eu tinha esquecido de dizer que o empreendimento mais recente do Muniz são curtas reflexões diárias de menos de 2 minutos na plataforma Instagram sobre as 2 tragédias que nesse momento atingem o Brasil. Recomendo muito. Eu gostaria de passar a palavra agora a Cíntia Gomes, né, da agência, nossa jornalista da agência Mural. E só lembrando aqui outra coisa que eu também esqueci, que a agência Mural declara como sua missão minimizar as lacunas de informação e contribuir para a desconstrução de estereótipos sobre as periferias da Grande São Paulo. E a Cíntia é correspondente também do Jardim Ângela. Cíntia, a palavra é sua. Cíntia, você tem 5 minutos, porque jornalista tem menos do que pesquisador. Tá ótimo, então, Marina. Mas você termina com uma questão para os pesquisadores, por favor. Pode deixar. Bom dia a todos e todas. É uma honra estar aqui discutindo esse tema com todos vocês. A gente, na Agência Mural, a gente faz uma cobertura pela e para as periferias. A gente tem cerca de 80 correspondentes que moram, né, nasceram e residem nessas regiões. Então, a gente conhece as realidades, a gente vivencia as realidades que acontecem nas periferias da cidade da Grande São Paulo. Em meio a essa pandemia, a gente viu a necessidade de focar toda a nossa cobertura sobre a quarentena, como que estão as situações dos moradores, como que os trabalhadores estão se adaptando, como tem sido essa realidade. E com isso a gente precisou criar uma página que reunisse todo esse tipo de conteúdo que toda a rede de correspondentes vem produzindo nesse período, e a gente percebeu algumas coisas. No início, a gente estava fazendo uma cobertura muito mais focada em informação, de serviços, orientando as pessoas de quais os cuidados que elas deveriam ter, porque nas periferias ainda o coronavírus não tinha chegado, de fato, na realidade das pessoas. E com o passar do tempo, a gente foi vendo que teve algumas mudanças, principalmente agora, que a gente está com esse crescimento bem alto nessas regiões. Dados aí de que na Brasilândia, por exemplo, é o principal, é o bairro onde tem mais casos de mortes pelo coronavírus nas periferias, sendo que a gente tem uma região nobre como Morumbi, que tem número de mais casos, mas o número de mortes são mais baixos. Então, isso traz algumas análises que a gente pode tirar de um simples dado como esse, de como a pandemia afeta mais violentamente quem mora nessas regiões. E, além disso, antes da gente ter esse ápice, a gente conversou com alguns trabalhadores, tanto na área de saúde, por exemplo, de como essa questão do trabalho também afeta eles. A gente fez uma matéria em que teve um dado: 69% dos trabalhadores da área de saúde não receberam treinamento para atender. Chegaram com essa
com essa doença nos hospitais e nas UPAs, nas áreas de atendimento de saúde. E aí, essa questão toda de cuidado do trabalhador, a gente pensa não só do trabalhador na área da saúde, mas os trabalhadores informais que diariamente criam formas de se sustentar, de criar seu próprio negócio, de levar a renda para suas famílias. A gente tem outras questões, que também é questão de conexão com a internet, que é um problema que a gente sabe que já existe, falta de água. Então, são várias questões que a gente já evidenciava antigamente, que já era um problema existente nesses locais, que agora, nesse período de pandemia, elas se tornaram mais evidentes, as pessoas estão olhando mais para isso, devido a toda essa questão que a gente está vivendo. Então, a gente tem passado esse período de cobertura tentando entender como as pessoas estão fazendo suas rotinas. A gente fez um podcast que se chama Em Quarentena, com o objetivo de levar, no formato de áudio, mais informações para essas pessoas, porque a gente percebeu que o áudio é um alcance melhor para essas pessoas, é onde elas conseguem compartilhar mais, com o objetivo de informar mesmo, de contribuir de alguma forma para que elas possam passar por esse período da melhor maneira. Então, eu deixo aqui, né, já estou com o meu tempo se esgotando, mas trazendo um pouco essas questões de como, a gente pensando nessa questão do trabalho, principalmente para as pessoas que estão na informalidade, há muita incerteza. Além dessas pessoas informais, tem as pessoas que as empresas tiveram uma suspensão do contrato nesse período. A gente não sabe como vai ficar a situação dessas pessoas. Quando tem essa suspensão, como que vai ser? Qual que é o futuro? Né? Eu sei que é um detalhe muito difícil, mas o que está sendo pensado para o retorno pós-pandemia, os impactos que essa pandemia tem causado para os trabalhadores, para as pessoas que moram nas periferias, principalmente, que é a maioria, que a gente, se a gente for pensar, não só na cidade, na Grande São Paulo, mas na região Nordeste, como o Vitor mesmo trouxe, que é onde tem a maior vulnerabilidade nessa questão de trabalho, e a gente pensando que na região Sudeste ela é um pouco maior, né? Então é menor essa taxa. Que tipo de mudança a gente pode ter nessa situação do trabalho depois da pandemia? Justamente para evitar essa situação de desnaturalizar o desemprego, porque o desemprego é algo que a gente já tem há muito tempo, a gente pensando nessa questão histórica, né, do que vem sendo o trabalho, principalmente nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, como essa desigualdade, o que a gente pode aprender nesse período para mudar, para que essa realidade seja diferente. Muito obrigada, Cíntia, por sua fala, trazendo um pouco do olhar da Agência Mural e das periferias também, e a pergunta que você deixa. Eu vou também fazer uma breve, fazer uma questão para... Acho que eu vou dirigir a minha pergunta direto para o Muniz, mas com comentários possíveis também dos demais. O que eu gostaria, dentro dessa pandemia, tem um fenômeno que me intriga muito. A gente sabe que, com toda a pressa que os cientistas, com as pressões que eles têm sofrido para apresentar resultados rápidos, quanto a medicamentos, tratamentos, vacina, etc., mas a gente sabe que nada disso vai acontecer tão rápido quanto as necessidades imediatas de quem está doente numa UTI. Com todo esse quadro de pressa e tal, a gente sabe, entretanto, que a única medida efetiva e repetida muitas vezes, essa questão, o distanciamento social, a quarentena, o isolamento, constituem, de fato, a única forma de cada indivíduo se proteger da possibilidade do contágio com portadores
assintomáticos ou sintomáticos do coronavírus, né, do SARS-CoV-2. E o que para mim chama muita atenção é o seguinte: por que é que, com toda a informação disseminada sobre ser esse o único caminho de proteção da vida individual, por que as pessoas resistem tanto, tão dramaticamente? Eu não estou falando de quem não pode, não consegue, não tem como fazer isolamento, mas eu pergunto os outros, por que eles resistem tanto a atender esse chamado do distanciamento social, esse chamado da quarentena, para proteger suas próprias vidas e para proteger a vida de outras pessoas, né? O Imperial College dá hoje uma informação de que o Brasil tem, nesse momento, o pior índice de contágio, né? Acreditar nas estatísticas, o Brasil tem o pior índice de contágio entre todos os países do mundo, na altura de quase 3 pessoas por uma, né? Isso é muito mais alto do que em qualquer lugar do mundo. Mesmo assim, há essa resistência. Como o Muniz falou da alma, eu pergunto também para ele, essa resistência a se isolar, para quem consegue, pode, quem não depende de ir atrás desesperadamente de algum trabalho ou não está nas linhas de frente dos serviços essenciais, essa resistência tem a ver com desafiar o medo da morte, tem a ver com uma descrença nas informações, tem a ver com o quê? Do seu ponto de vista, já que você falou da alma, este comportamento que eu diria que é um pouco temerário, quase suicida. Muniz, seu microfone. Se você for no mute aí em cima e clicar, ele abre no alto da sua foto. Vamos fazer o seguinte. Vamos inverter um pouco. Enquanto o Muniz luta ali com o microfone, eu vou ver se a gente consegue abrir diretamente. Eu gostaria, então, que Graça e Vitor comentassem um pouco, respondessem um pouco aquilo que a Cíntia levantou como questão para vocês. Enquanto isso, eu... Sim. Posso? Eu vou aproveitar a questão que a Cíntia pôs para terminar o que eu tinha preparado aqui, que não deu tempo. Porque eu acho o seguinte, Cíntia, eu acho que tem uma situação aqui no país, tanto o Vitor como eu mostramos o quadro que já existia antes da pandemia, né? Agravado pelas questões políticas do governo Bolsonaro. Diga-se de passagem, não vou responder a questão da Marilúcia, mas boa parte da resistência ao isolamento social tem sido incentivada pelo presidente da República, que desde o início do processo foi contra e foi para as ruas, possivelmente contaminando muita gente, né? Todos estão lembrados que a comitiva do presidente, 25 pessoas chegaram aqui contaminadas pelo coronavírus, né? E dizendo que era uma gripezinha. Então, há um incentivo também do próprio presidente pela sua irresponsabilidade em relação a essa questão do isolamento social. Mas, no que diz respeito ao quadro político, nós estamos numa situação em que, ao lado de um conjunto de medidas sob pressão que o governo está tomando, né? Do auxílio aos mais vulneráveis, R$600, era 200 a proposta do Guedes, né? O Congresso é que elevou para 600, certo? Então, ao lado dessa ajuda às pequenas e médias empresas, eu vi a entrevista do Guedes ontem,
né, dizendo o seguinte, que nós estamos só fazendo atitudes emergenciais diante da situação da pandemia, mas que o Brasil vai voltar aos trilhos, né, o termo que ele usou. E voltar aos trilhos significa retomar toda a política defendida pelo programa do governo Bolsonaro e pelo Guedes, especialmente, que é a política de cunho neoliberal, que é desastrosa, que já mostrou um desastre, que está mostrando esse desastre no mundo inteiro. Então, se vingar essa política do Guedes, né, e do Bolsonaro, que o Guedes é um cara que eu diria que é um fundamentalista neoliberal, né, porque ele só acredita nisso, né, e defende lá as reformas administrativas, reformas tributárias, etc. Se a gente não conseguir vencer isso, o país vai ser levado para o caos, uma situação de caos. Ou seja, nós teremos, na minha avaliação, muitas explosões sociais no país, por conta desse agravamento de uma condição que já era muito terrível, né, sob o ponto de vista das relações de trabalho e da falta de proteção. Então, nós teremos, sem dúvida nenhuma, mais desempregados, nós teremos mais informais, mais pessoas desprotegidas, ou seja, uma situação em que mais discriminadora, né, porque a desproteção ela é desigual, né, os dados mostram isso, os negros, as mulheres negras sofrem muito mais, já sofriam antes, vão sofrer mais. Então, me parece que nós vamos ter uma situação em que terão explosões sociais, sim, diante desse quadro, né? Resta saber o seguinte, quer dizer, qual é a nossa capacidade enquanto movimento social, enquanto sindicato, enquanto partidos políticos, enquanto associações, movimentos culturais, étnicos, de mulheres, de LGBTs, etc., como que esses movimentos poderão se articular com uma proposta, com um programa que faça frente a isso, que faça oposição a isso, né? Num sentido de uma perspectiva de constituição de uma sociedade alternativa mesmo, né? Ou seja, uma sociedade que vai estar corroída pelo vírus, pelo desrespeito ao ser humano, e que é preciso pensar novos valores, novas relações sociais mesmo que precisam ser constituídas. Eu acho que muita gente que está na quarentena, que está no isolamento, está tendo muito tempo para refletir, inclusive, sobre isso, né? Então, acho que nós temos que ter essa capacidade de pensar, né, um programa comum que junte todos os tipos de movimentos para fazer frente a essa situação. Eu espero que não vingue esse caos. Eu espero, né, que tanto Bolsonaro como Guedes saiam fora do cenário da situação brasileira diante da crise que eles estão provocando, né? Essa é a minha esperança e essa é a minha luta, né? Porque eu acho que já deu o que tinha que dar, né? Se fosse pensar nos crimes de responsabilidade, por exemplo, que o Bolsonaro tem, ele já estaria condenado, já estaria impedido de continuar na presidência da República, né? Então, eu acho que a minha visão é muito essa. Serão explosões sociais violentas que nós teremos se o caos se estabelecer aqui. E a tendência com a crise, com a recessão mundial que teremos, vai ser essa, né? E se a política continuar na mesma perspectiva, como diz o Muniz, do capital financeiro, que é cruel, que é extremamente cruel, e o Guedes é o grande porta-voz, né, do capital financeiro no Brasil, então eu acho que a situação vai criar, vamos dizer assim, uma situação de confronto e de revoltas populares muito forte no país. Graça, muito obrigada pela sua resposta forte. Eu gostaria, então, que Vitor comentasse essa questão proposta pela Cíntia, comentasse, se quisesse, um pouco a minha, e que nós estamos tentando aqui resolver a questão do microfone do Muniz. Certo. Primeiro, novamente, obrigado pela oportunidade de participar desse debate, né? E de aprender bastante com ele também. Iniciando pelo ponto que Cíntia tinha colocado, que ela falou duas questões interessantes, que primeiro é a questão da informalidade, né? E outra questão também do território. As pessoas que são informais, mas também, além de serem informais, elas habitam em bairros periféricos. Nisso, eu acho que existem duas questões importantes a serem colocadas, né? Basicamente, toda a nossa codificação, toda a construção da noção de cidadania no Brasil, ela inicialmente foi formada em cima do CLT, foi formada em cima do trabalho formal. Com a Constituição de 88, isso muda um pouco, quando se constrói a assistência social também, com a parte da seguridade, com uma assistência que seria direito do cidadão e seria não contributiva.
Mas mesmo assim, os trabalhadores formais eles estão na posição muito mais estável, muito mais protegida do que os trabalhadores informais. Nisso eu dei, por exemplo, como exemplo, a questão do seguro-desemprego, né? Que é algo que não está acessível aos trabalhadores que não estão sob o regime da CLT. Sobre a questão do território, existem duas coisas importantes. Primeiro, que existe uma alta correlação do local em que a pessoa habita e alguns atributos que são vistos pelo mercado como atributos necessários para o ingresso no mercado de trabalho, né? Como, por exemplo, a escolaridade. Pessoas normalmente que habitam em bairros periféricos, elas tendem a ter escolaridade mais baixa, e isso influencia na sua chance no mercado de trabalho. Além disso, o lugar também possui um efeito importante. As pessoas que habitam em bairros periféricos, e periférico, eu acho que nesse sentido não é nem tanto na questão espacial, né? É mais valorativa. Bairros que estão à margem da distribuição de bens e de serviços. As pessoas que habitam em bairros periféricos, elas possuem mais dificuldades para acessar esses bens, esses serviços e também postos de trabalho. Os bairros periféricos são bairros na qual a oferta de postos de trabalho também é inferior ou se dá de maneira mais instável do que nos bairros tidos como centrais, né? Então, acho que essas questões que você colocou sobre a questão do território e a questão da informalidade serão, assim, pilares importantes para a gente entender as experiências desse próximo período. Vocês também colocaram alguns pontos que eu queria retomar sobre a questão das medidas, né, que são colocadas como uma possibilidade de enfrentamento à crise e aos impactos da crise no mercado de trabalho. Primeiro, em relação à renda emergencial, a professora Graça já lembrou que a proposta inicial era de 200, né? Depois o legislativo aumentou para 600, colocando a possibilidade de cota dupla para mulheres sem cônjuge com filhos. Depois o Senado colocou também a possibilidade, que ainda depende da decisão presidencial, de também para homens sem cônjuge com filho. Mas mesmo assim, mesmo que seja uma medida importante, esse rendimento ele é menos da metade do valor médio do salário de um trabalhador informal. FGV, a Instituto Brasileiro de Economia, colocou esse dado, que é um dado simples, mas é bastante ilustrativo, né? A renda básica emergencial é de 600, a renda média de um trabalhador informal no Brasil é cerca de 1.400, ou seja, é menos da metade. Além disso, as famílias mais pobres, elas tendem a ser famílias numerosas, em que uma grande quantidade de pessoas se engajam no mercado de trabalho para garantir o sustento doméstico, né? E cada família só vai ter acesso, no máximo, a 2 benefícios. Então, a expectativa é que ocorra uma diminuição mais intensa da renda per capita, ou seja, da renda por pessoas no domicílio, nessas famílias mais pobres. Sobre a outra coisa, que foi esse benefício que foi criado recentemente, né? Que é o benefício emergencial da preservação do emprego e da renda, que ele foi criticado principalmente por dois flancos. Inicialmente, primeiro, ele já foi rechaçado, porque inicialmente ele foi apresentado em março, em que previa a suspensão completa do salário do empregado. Depois, a própria presidência cancelou esse SMP e fez a nova MP, que nessa MP é possível que você renegocie, se eu não me engano, de 25% até 70% da jornada e do salário. Só que o que acontece? O restante, né, do salário que é perdido, ele é reposto pelo governo não com base no salário do empregado, mas com base no que esse empregado receberia caso tivesse acesso ao seguro-desemprego. E esse valor tende a ser muito mais baixo do que o que de fato é o salário do empregado, né? Então a perda da massa salarial, ao que infelizmente se espera, vai ser significativa. Além disso, a pactuação, né, do empregado e do empregador, a jornada do salário, tá bom, só vou fechar esse ponto, ela acontece uma pactuação individual, né? Acontece a revelia dos sindicatos. Então, isso levanta dúvidas também sobre como vai acontecer essa negociação. Então, só para fechar o ponto, de fato, existem iniciativas que, obviamente, são medidas importantes, né? Também tem antecipação da renda para 13º de pensionistas, aposentados, mas, ao que tudo indica, principalmente pelo Brasil, já a partir da crise, Vitor, deixa eu te sistema pedir para bastante frágil de encerrar, proteção, certo? porque tem várias O outras cenário é bastante perguntas. negativo. Não, tudo bem. Já consegui fechar o argumento. Ok, obrigada, Vitor. Muniz, você consegue aí abrir o seu microfone? Ele não está funcionando quando você clica em cima.
teria que ser ou na tela embaixo, onde tem esse microfoninho mute, ou na sua imagem do lado direito da tela. Mas daqui realmente eu não vejo o sinal de mute aqui para você. Eu vou fazer uma pergunta que foi enviada para a Cíntia, enquanto a gente continua tentando abrir o microfone do Muniz aqui, porque eu não sei se talvez você devesse sair e entrar de novo pelo link, Muniz, para que a coisa seja, para que a gente consiga fazer. Pode ser? Enquanto isso, eu acho que você vai ter que fazer isso, sair e depois voltar pelo mesmo link. Eu vou fazer, enquanto isso, uma pergunta para a Cíntia, que foi enviada aqui. A pergunta para a Cíntia é o seguinte: como vocês estão conseguindo esses dados, por exemplo, a Brasilândia, que você mencionou, sobre índice de mortalidade menor? A pergunta foi enviada por Laura Tercic. Aproveito para elogiar e agradecer as ótimas falas e os pontos colocados por todos os palestrantes. Tem uma outra pergunta aqui com o Muniz, para o Muniz, mas eu vou esperar ele sair, fechar, sair, abandonar o webinar e entrar de novo. Com você, então, Cíntia. Bom, respondendo a pergunta da Laura, todos esses dados que a gente tem é levantamento da Secretaria de Saúde. Então, são dados oficiais que a gente se baseia e vê. Saem, geralmente, dados tanto de casos como de óbitos nas regiões, pelos bairros, né? Na verdade, pelos distritos da cidade de São Paulo. Então, a gente consegue fazer essa análise por meio desses dados. Bom, o Muniz saiu. Eu tenho uma questão que estava proposta para o Muniz, mas que nós conseguimos, vamos passar aqui para Graça enquanto isso. No início da quarentena, pergunta o Tiago Marconi, que é editor do Ciência na Rua, do site do Ciência na Rua e das redes sociais. No início da quarentena, houve muita conversa sobre como a situação de pandemia nos obrigaria, enquanto sociedade, a pensar o mundo de forma mais coletiva e menos individualista, do ponto de vista sociológico, de forma mais coletiva e menos individualista. Do ponto de vista sociológico, existem dados que mostrem um aumento relevante de iniciativas comunitárias no Brasil ou no mundo? Isso vale também um pouco para a Cíntia. Então, eu pediria que Graça comentasse, Cíntia também. Olha, eu não tenho dados sistematizados, né, sobre ações, ou no Brasil ou no mundo. O que a gente tem são notícias esparsas de iniciativas, notícias essas dadas pela imprensa ou pelos sites aí alternativos, da imprensa alternativa. São ações, uma série de iniciativas que têm demonstrado muita solidariedade, né? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos assim que eu acho que são extremamente significativos. O caso dos trabalhadores da área de saúde, todos, né? Todos dessa área, isso também se revelou fortemente na nossa sociedade, não só a importância desses funcionários públicos da saúde, como a situação precária em que eles já trabalhavam e que estão trabalhando mais ainda, né, numa precariedade dada a pressão que eles estão sofrendo. Então, tem tido muita denúncia sobre a falta de equipamentos de proteção individual, né, para que
eles não se contaminem, denúncia sob o ponto de vista das duplas jornadas, estão dobrando jornadas, enfim. Então, uma situação de uma precarização violenta. Então, tem tido um conjunto de iniciativas aí de grupos sociais no sentido de apoio a esses trabalhadores. Não só de aplausos, como também tem que ser aplaudidos, mas de apoios concretos, né? Tem campanhas sendo realizadas, tem campanha por legislação, inclusive, específica para esses trabalhadores, tem campanha no sentido de arrecadação de equipamentos, né? Ou seja, há um movimento nesse sentido. Fora isso, são inúmeras, eu tenho recebido aqui pelo Zap e tal, inúmeras iniciativas de grupos que estão fazendo arrecadação de alimentos, né? Ou de álcool gel, ou de equipamentos de proteção, etc., para as comunidades mais carentes. Há um conjunto de organizações não governamentais que estão desenvolvendo esse tipo de trabalho, tanto aqui em Salvador, aqui na Bahia, como no Brasil inteiro. Então, acho que tem um elemento importante aí nas ações que expressam, né, uma solidariedade efetiva, né? Ao contrário do que a gente vê na ação do governo brasileiro, né? E na pessoa do Bolsonaro, especificamente, né? Que não tem nenhuma empatia social, né? Nenhuma, né? Pelo tipo de manifestação que ele faz. Então, eu acho que esse é um elemento importante, é uma experiência que nós vamos ter que, vamos dizer assim, aproveitar, né? Esses laços de solidariedade que estão sendo constituídos, né? Apesar de que o quadro que nós vamos ter pela frente, ele é tão violento, ele vai ser tão precário, ele vai ser tão difícil para as pessoas sobreviverem, né, que essas iniciativas, embora elas devam continuar, elas precisam se transformar num grande movimento nacional, né, para fazer frente a essa crise que nós vamos ver e de forma mais profunda. Mas acho que sim, que há muita iniciativa. Por exemplo, só um exemplo pequeno, né, mas que a gente também ficou preocupado aqui na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, né, que tem um campus aqui da UFBA, onde existiam muitos informais, desde da baiana do acarajé, que vendia o cafezinho, do cara que lava carro, ou seja, tudo dentro do campus. Por iniciativa de professores, os professores, por exemplo, estão depositando todo mês, né, um valor e destinando para todos esses profissionais que estão impedidos, né, desde que a UFBA suspendeu as suas atividades. Então, são iniciativas pontuais, mas que demonstram, né, algum tipo de solidariedade mais coletiva. Antes de passar para a Cíntia, eu gostaria de lembrar aqui que no exemplo de Paraisópolis, né, que talvez seja a maior das comunidades, a maior das favelas de São Paulo, o maior bairro popular de São Paulo, com 100 mil pessoas, a gente tem a experiência do Gilson, que é um líder comunitário muito atuante. Ontem tinha, inclusive, um vídeo circulando nas redes sociais sobre ele. O trabalho em Paraisópolis tem uma situação de mortes e de casos menor do que outras comunidades menores, até em termos proporcionais, né? Mas eles começaram já há umas 4 semanas um trabalho que criaram todo um sistema dos chamados presidentes de ruas. São 400, se eu não estou enganada, são 400 presidentes de ruas, cada um responsável ali por 2 ruas, que tomam conta e fazem um trabalho geral em Paraisópolis, nesse sentido da distribuição de cestas, de ver as necessidades, do carro de som pedindo que as pessoas fiquem em casa, e até na coisa da contratação também de pessoal de saúde para trabalhar com eles. Eu acho que a Cíntia pode falar para a gente um pouco mais sobre isso. E depois já tem uma outra pergunta para você, Graça, enquanto o Muniz não volta. Cíntia, você. Bom, Paraisópolis é a segunda maior da cidade de São Paulo, a primeira que a gente tem em Heliópolis. Esse movimento é algo que a gente tem visto acontecer nas periferias, porque, assim, quando a gente pensa em periferia, nem todo lugar é composto por favela, e como é Paraisópolis, que a gente tem toda uma estrutura ali de uma organização comunitária, dos moradores. E nos outros bairros da cidade, a gente tem visto iniciativas de moradores, iniciativas de grupos culturais, sociais, que já atuavam
nesses locais, e que eles têm feito várias arrecadações. A gente, de início, a gente tinha pensado de como que a gente poderia contribuir com isso, já que na nossa linha editorial a gente não sempre buscou não falar sobre assistencialismo, porque a gente não acreditar que esse seja o caminho para tirar a desigualdade, e até porque as iniciativas geralmente vão lá simplesmente fazer uma ação pontual, como se isso resolvesse a questão ali. Mas nesse período de pandemia, a gente viu que surgiu muitas iniciativas, né? A gente pensa que pode ser algo pontual, mas se a gente vê que tem 10 iniciativas em cada bairro, isso se torna grande. A gente pegou 7 iniciativas que a gente até resolveu divulgar de moradores. Eu vou falar aqui um pouco só para vocês terem uma ideia de como que tem rolado isso. A Ocupação Cultural Mateus Santos e o Movimento Cultural de Hermelino Matarazzo, recolhendo alimentos, então pedindo doações. Aí teve uma Quebrada Solidária, que é a Ocupação Cultural Coragem, localizada também em Hermelino, que juntou outros grupos para mobilizar doações, desde alimentos, de máscara, álcool gel, todas as questões necessárias para as pessoas se cuidarem. Catadores de materiais recicláveis, dezenas de cooperativas se juntaram numa campanha para arrecadar recursos e doações de cestas básicas para as famílias de catadores e catadoras. Então, assim, tem sido bem direcionado para grupos, então isso tem sido bem interessante, não é simplesmente vamos arrecadar e distribuir aleatoriamente. Distribuição de marmitas, lançaram uma campanha para produzir e distribuir marmitas no Grajaú, por exemplo, quentinhas, nos centros comunitários, num custo baixo, né, para as pessoas que estão sem condições de comprar o seu alimento. E a gente teve um período que a gente ficou com falta de gás nas periferias, tinha gente cobrando R$150. Então, assim, como essas famílias poderiam fazer alimento, né, alimentar seus filhos e se alimentar, sendo que elas não conseguiam nem preparar isso, né? Então, essas iniciativas têm sido importantes. Produção de máscaras, por exemplo, para incentivar que as pessoas tenham esse cuidado de que elas precisam sair na rua. Não é simplesmente você dizer, você precisa usar máscara. Quem não tem R$1 para comprar uma água, uma bala sequer, ou alguma coisa para comer, não vai ter para comprar uma máscara, que a gente está vendo que aí as pessoas estão vendendo de R$7 a R$50, né? Então, tem todas essas questões que a gente precisa, a gente tem visto que tem colaborado para esse período. Então, não é só doação de alimento, né? Todo esse suporte, a gente tem visto psicólogos também que têm conversado com as pessoas dessa questão de isolamento, de estarem afastadas, de estar vivendo tudo isso, não só questão econômica, mas social, mas também de educar filhos, e aí fazem lives, atendimentos online gratuitos também. Então, são muitas iniciativas que a gente tem visto que tem colaborado com esse período e que a gente acredita que é importante que isso continue para que a gente se apoie, né? Eu acho que é uma questão de solidariedade que as pessoas estão vendo o quanto é importante. Eu vi essa semana um dado também assim, de pessoas fazendo campanha adote um currículo, você divulgar o currículo para as redes que você conhece de uma pessoa para ajudar que essas pessoas se realoquem ou também possam ajudar de alguma forma gratuita ou então cobrando algo mais em conta para que minimize esses impactos que a gente tem visto. Muito obrigada, Cíntia. Vitor, você gostaria de acrescentar alguma coisa a esse panorama vislumbrado das possíveis redes de solidariedade? Nosso horário está quase se esgotando, mas como o Muniz está tentando entrar de novo, ele está sendo auxiliado por uma outra pessoa para resolver o problema tecnológico, eu vou continuar com as perguntas que nós temos aqui, então eu gostaria que você, se tivesse alguma consideração sobre isso, fizesse. E depois tem uma pergunta para a Graça, que é o seguinte: como você pode considerar a possibilidade do afastamento do Bolsonaro com o tanto de apoio que ele ainda tem na população brasileira, né? 1/3 quase de apoio, e com essas carreatas, diz a pessoa, o Vitor, com essas carreatas que se espalham na frente de hospitais sem nenhum respeito por nada. Quer dizer,
em que medida essa possibilidade existe diante de um quadro desse tipo? Então, Vitor primeiro e depois Graça. Então, eu acho que eu não tenho tanto a contribuir sobre esses assuntos, e também levando em conta o tempo, eu acho melhor passar a palavra para a professora Graça, mas só fazendo uma espécie de propaganda da rede. Uma das frentes de pesquisa da rede, que nesse caso está sendo coordenado pelo SEBRAP, ela justamente está se debruçando na análise, no acompanhamento de lideranças comunitárias aqui em São Paulo. Então, talvez seja uma frente que traga algumas contribuições para esse assunto nos próximos períodos, né? Então, algo para a gente ficar atento nas notas que a rede vai lançar. Mas passa a palavra agora para a professora, que certamente tem contribuições mais profundas sobre os outros assuntos. Sobre a questão... Peraí, Graça. Diga. Só acrescentar uma coisa antes do Bolsonaro, aqui, antes do seu comentário sobre Bolsonaro, a Ana Paula Artacho, ela informa aqui para a gente que o Costurando Sonhos é um projeto muito interessante de Paraisópolis, que estão produzindo máscaras... Peraí. Estão produzindo máscaras e essas máscaras estão sendo irradiadas pelo CEPEM, pelo IPEM, e com a irradiação dessas máscaras, qualquer micro-organismo, inclusive o coronavírus, é inativado. As máscaras, então, podem ser reutilizadas. Por enquanto, são 50 mil máscaras e a meta é 1 milhão. Isso é um trabalho do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP, nessa contribuição para essas redes de solidariedade. Pronto, Graça, agora é com você. Eu acho que a gente precisa ficar muito atento a uma série de indicadores que existem da crise política e da crise do bolsonarismo, né? Porque o fato de o Bolsonaro contar com apoio de por volta de 29%, 30%, não pode encobrir a queda de popularidade que ele teve, não pode encobrir o que se abriu em termos de perda de base de apoio a partir da saída do Sérgio Moro do governo, né? Acho que isso foi uma situação não esperada, e uma boa parte da base de apoio do Bolsonaro era um apoio dado a partir da base, né, do Sérgio Moro, que sai e leva essa base. E da expressão que essa crise está tendo nas instituições políticas do país, né? No próprio Supremo Tribunal Federal, no próprio Congresso Nacional. Eu acho que existem um conjunto de elementos, fora das organizações da sociedade civil, né? As organizações vinculadas à OAB, à Igreja Católica, principalmente, né? Aos sindicatos, aos partidos de oposição mais progressistas, a lideranças, ou seja, nós temos uma situação hoje que é diferente da situação que a gente tinha há 1 ou 2 semanas atrás, inclusive com a adesão de partidos e das suas direções à proposta de impeachment do Bolsonaro, que é o caso, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, que resistiu a aceitar essa proposta e que agora aderiu, né? Aderiu formalmente no pedido. Existem no Congresso Nacional por volta de 21 pedidos de impeachment do governo Bolsonaro, dos mais diferentes setores e instituições da sociedade, né? Então, sob o ponto de vista formal, inclusive, todos os crimes que ele já cometeu, ele já teria sofrido impeachment, né? Lógico que os elementos políticos aí são importantes. Mas eu acredito que é possível, sim, porque o quadro tem se alterado, inclusive no interior das forças de oposição, né? Nós não tínhamos, até o início da pandemia, por exemplo, ou mesmo em meados de março, nós não tínhamos nenhuma unidade dentro dos partidos de esquerda, de oposição, em relação a essa questão do impeachment, né? E a partir da pandemia, dos panelaços começaram a ocorrer, a partir dos próprios discursos do Bolsonaro, etc., e da ação que ele está tendo em relação à pandemia, né? A retirada do primeiro-ministro da Saúde, né? Agora a saída do Moro e essas disputas todas, quer dizer, cresceu muito o apoio organizado, vamos dizer assim. Assim como ele perdeu muito apoio em setores de classe média,
né, que tinham votado em Bolsonaro no sentido de... e eram base de apoio, eram admiradores, por exemplo, do Sérgio Moro. Então, a fragilização do governo é enorme, né? Eu acho que o que segura, na realidade, o governo Bolsonaro é o projeto econômico, é a política que o Guedes representa, né? É isso que segura, porque ali tem o apoio de todos os setores das classes dominantes no Brasil. Então, se hoje a Globo, por exemplo, está atacando violentamente o Bolsonaro, está enaltecendo o Sérgio Moro, né, nessa disputa, né, e tem feito as críticas todas, tem feito a defesa do isolamento social como a única saída que se pode ter, dadas as condições que nós estamos vivendo dessa pandemia, mas no que diz respeito a deixar o Brasil nos trilhos do neoliberalismo, a Globo também sustenta, por exemplo, o Paulo Guedes. Então, eu acho que esse é o elemento aí importante, né, que ainda não derrubou o Bolsonaro. Mas acho que, pela vontade popular de grande parte da sociedade, ele já estaria fora do governo. Nós passamos bastante do nosso horário normal e tinha mais uma questão que era sobre o sistema penitenciário. Mas como já estamos a quase 12:30 e o Muniz não está conseguindo efetivamente voltar para o painel, pelo que eu lamento e peço desculpas a quem está assistindo, né, pelo problema técnico, ele não conseguiu resolver do computador dele, mesmo com instruções que foram do SIDAC Fiocruz para ele. Então, eu vou pedir que vocês façam considerações finais, assim, de 1 minuto cada um. Vou lembrar aqui de novo que estes webinars, que esse é o 4º, têm sido organizados pelo Projeto Ciência na Rua, pela Agência Bore, esses 2 projetos são apoiados pelo Instituto Serrapilheira, pela Agência Mural de Jornalismo de Periferias e pela Rede Covida, formada pelo SIDAC Fiocruz e pela Universidade Federal da Bahia. E aí vou pedir as considerações em 1 minuto finais de vocês e nós vamos encerrar. Vamos começar pelo Vitor. Novamente, obrigado, né, pela oportunidade de conversar com vocês. Foi um prazer participar desse diálogo, de participar dessa conversa, especialmente a professora Graça, que eu fui aluno, né, agora revejo, depois desse tempo, nesse diálogo. Eu acho que a gente conseguiu, de fato, discutir questões importantes nesse debate, especialmente levando em conta, né, algo que a rede vinha discutindo, que seria a situação prévia do mercado de trabalho, e algumas estimativas sobre esses impactos no próximo período, e somente na despedida, apresentando uma agenda que a rede tem desenvolvido a partir de agora, que seria análise dessas políticas implementadas, e a gente está tentando identificar lacunas nessas políticas, né? Indivíduos que, mesmo em posições vulneráveis no mercado de trabalho, eles não se encontram elegíveis para as políticas disponíveis. Então, seria identificar vácuos, tanto no mercado quanto no Estado. Então, agradeço a oportunidade de representar a rede, de conversar com vocês. Um abraço a todos, que todos fiquem bem nesse próximo período. Não sai ainda, porque aproveitando que o Muniz conseguiu entrar, a gente vai dar a palavra a ele antes das considerações finais de vocês duas. Então, Muniz, você tem a palavra para contar algo mais sobre essa questão da resistência ao confinamento, essa questão da alma relacionada a essa resistência. Enfim, a palavra é sua. Alô, está ouvindo? Está ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Tá. Olha, eu lamento a dificuldade que eu tive, mas eu vou repetir a frase aqui. Você sabe, eu fui muito amigo do Jean Baudrillard, amigo assim, intelectual e pessoal, por mais de 30 anos. O Baudrillard diz uma coisa, que ele diz assim, olha, eu não tive a sorte de nascer máquina. Eu não sei se é sorte ou azar. Eu não tive realmente a sorte de nascer máquina. Mas ele era pior com máquinas do que eu, porque ele nunca acessou sozinho um computador, nada lá. Eu consegui, finalmente, aí entrar. Veja só, eu não ouvi as últimas falas, mas
eu falei de dois planos dissociados, o do capitalismo financeiro e o da tecnologia, e também da informação que você levantou. Veja só, essa pandemia e os últimos tempos vem nos mostrando o fracasso, digamos, iluminista da informação. Quer dizer, a suposição é de que você tem uma informação bem feita, bem executada, todo mundo vai escutar, todo mundo vai ouvir. Um certo público, sim. Um certo público, sim. Um outro público, não. Esse outro público, na relação com a morte, se refugia e nega. Portanto, o negacionismo é o outro lado da clareza informacional. A informação em si mesmo, tecnicamente, ela é muito boa para um grupo. Quer dizer, nós ouvimos aqui, eu ouvi até onde foi possível, informações técnicas bastante interessantes. Mas somos um grupo pequeno, um grupo razoavelmente pequeno. O que acontece hoje é que pessoas de concurso superior, classe média alta, funciona, eu chamaria, no modo ignorância. No modo ignorância. E a ignorância está lá no Orwell, no 1984, e ele, três coisas que ele diz, ao contrário, ele diz, olha, guerra é paz, escravidão é liberdade, e ignorância é força. Realmente, a ignorância pode ser força, porque a ignorância passa por cima da argumentação, passa por cima da racionalidade e se cinge à ação imediata. Quer dizer, a ação é mais simples e é mais clara do que as palavras. Então, nós temos há 40 anos, sempre 40 anos, feito estudos de comunicação, e eu me lembro, nos anos 70, nós supunhamos que a comunicação viria para ilustrar o mundo, viria para ilustrar. Havia até a pretensão americana de ajudar no desenvolvimento dos países mais pobres com informação, como se bastava a informação cair daquele céu, ir para o camponês ali, e ele ficaria depois com aquela tecnologia, aquela informação, pronto para fazer alguma mudança, alguma alteração. Um grande engano, um grande engano. Um mês depois, menos de um mês depois, aquilo que veio de tecnologia ficava no fundo da escola, no fundo da casa. Isso não mudou. Então, essa informação agora, ela bate de frente com a questão da morte. As pessoas têm medo da morte. Todos nós temos medo da morte. O Expósito, o Hobbes, olha, na verdade, o medo maior que temos não é tanto da morte, é o medo de ter medo. O medo é um objeto de medo também. E essa situação pandêmica nos assusta, ela só pode ser resolvida, só pode debatida socialmente no modo do esclarecimento para grupos pequenos, Mas a maioria funciona, eu diria, no modo ignorância. No modo ignorância, porque é o modo da guerra como forma social do ódio. A guerra como forma social do ódio é uma coisa que os Estados Unidos difundem para o mundo. E todo mundo, de algum modo, aceita isso. Por quê? Porque os Estados Unidos, em 240 anos de democracia, teve apenas 16 anos em que não fez guerras. É um país de guerreiros, com uma sociedade guerreira, e exporta guerras de todo mundo, para todo mundo. Aqui, nós incorporamos a guerra cultural como se fosse uma novidade, como se fosse uma vantagem, mas precisamos prestar atenção a essa forma que funciona também dentro do modo ignorância.
Esse é um dado novo da pandemia. Ou seja, não só o povo, e não é preciso não livrar também a cara, o povo aí, quer dizer, não pode desculpar, mas não livrar. As elites, as pequenas elites, são fundamentalmente ignorantes. Há uma ignorância larvar. É impressionante, né? Então, nesse modo de ignorância, a informação, eu diria, Mariluz, ela não significa nada. Essa é a minha crença. Não significa nada. Ela significa em pequenos grupos. Eu ouvindo a professora Graça Druck, o Vitor, a Cíntia, todos foram cheios de dados e de informações razoáveis. Mas aqui entre nós, aqui entre os alunos dela, entre os colegas dele, se sair dali, ela vai ser atacada pelo modo guerra. Vai ser atacada. Vamos perguntar o que é que essa senhora está dizendo. Ela é certamente comunista. Ela é certamente comunista. Então, esse modo funcionar no modo de ignorância, eu diria que é uma consequência da pandemia em outros lugares, mas principalmente aqui no Brasil. Então, primeiro, a distância entre capitalismo financeiro e realidade econômica. Segundo, a questão da onipotência da tecnologia, que achava que em dias seria capaz de resolver e equacionar o problema do vírus, e, de repente, uma coisa que não é viva, porque a bactéria é viva. Esse vírus é semivivo, é uma gordurinha que está ali. Por isso é que a grande metáfora para isso que está se passando é a metáfora do zumbi, é a metáfora do Walking Dead. Né? Nós estamos vendo os Walking Deads e os zumbis se multiplicarem na cena social. Né? O Bolsonaro é um Walking Dead. É um Walking Dead. O Paulo Guedes, com todo seu discurso chicariano, neoliberal economista, ele é uma espécie de Walking Dead também. Ele está voltado para a morte, pelo desprezo que tem ao outro. É isso. Muniz, muito obrigada. Valeu a pena o esforço para você voltar à cena. E nós vamos realmente ter que encerrar. Eu queria agradecer a cada um dos nossos convidados, a Graça, ao Vitor, a Cíntia e ao Muniz. E, dado o avançado da hora, Graça, não vou lhe dar a palavra de novo, nem a Cíntia, mas agradeço e vamos ter muitas outras oportunidades de conversa porque essa pandemia não vai durar pouco, ela vai durar bastante. E nossos desdobramentos graves aqui em nosso país, eles vão ser longos, a gente vai ter que conversar muito, em muitos pequenos grupos, como diz Muniz. Muito obrigada a todos. Obrigado, Mariluz. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada a vocês. Obrigado, um abraço, pessoal. Tchau. Um abraço para todos.